Olá, sejam bem-vindos ao Manual Enem, uma iniciativa do IFPA, Campus Conceição do Araguaia. Sou Rutiele do Nascimento Gomes e irei fazer uma breve autodescrição. Tenho pele clara, 1,73 de altura, cabelo castanho claro, no momento estou com uma blusa preta. Estarei realizando a audiodescrição e acessibilidade em Libras deste capítulo, no eixo Ciências da Natureza e suas tecnologias. Iniciaremos tratando Biologia. Iniciaremos descrevendo a figura 1 com o tema médias das áreas de conhecimento presentes nas questões de biologia nas últimas 6 aplicações do Enem. Na cor amarela, o gráfico demonstra as moléculas, células, tecidos e biologia molecular, conteúdo tratado em 21,37%. Na cor verde, o gráfico descreve o conteúdo de genética clássica e variações, com percentual de 4,91%. Na cor cinza, o gráfico descreve o item 3, com tema Organização dos seres vivos, o percentual de 1,97%. Na cor azul, o gráfico descreve o item 4, com tema Botânica, o percentual de 7,74%. Na cor rosa claro, o gráfico representa o item 5, com tema Zoologia, e o percentual de 5,72%. Na cor vermelha, o gráfico representa o conteúdo Morfofisiologia Humana e Saúde, com percentual de 27,21%. Na cor rosa escuro, o gráfico representa o item 7, com tema Ecologia e Meio Ambiente, o percentual de 29,01%. Na cor lilás, o gráfico representa o tema Origem da Vida e Evolução. Este item 8 do gráfico representa o percentual de 1,94%. As questões de biologia do Enem compõem, junto com as disciplinas de Química e Física, a prova de Ciências da Natureza. Essa prova é aplicada no segundo dia da avaliação junto com a prova de Matemática. Ao todo, o segundo dia do exame conta com 90 questões, sendo distribuídas da seguinte maneira: 45 de Matemática e 45 de Ciências da Natureza. Assim, todos os anos são solicitadas médias de 15 questões da disciplina de Biologia, embora possa haver uma pequena variação nesse número. Ainda dentro da prova de Ciências da Natureza, há questões interdisciplinares que podem ser resolvidas tanto pelo ponto de vista de uma disciplina quanto de outra, explicando essas pequenas variações. Neste capítulo, fez-se um levantamento das áreas da biologia presentes nas questões das provas de Ciências da Natureza, considerando as 6 últimas aplicações regulares do exame. É importante dizer que alguns problemas apresentaram mais de uma área, sendo necessário um conhecimento mais de um conteúdo para solucionar a atividade. Assim, os assuntos presentes foram categorizados em 8 grandes áreas. Área 1, moléculas, células, tecidos e biologia molecular. Área 2, genética clássica e variações. Área 3, organização dos seres vivos. Área 4, botânica. Área 5, zoologia. Área 6, morfofisiologia humana e saúde. Área 7, ecologia. E a área 8, origem da vida e evolução. Embora a divisão dos conteúdos tenha sido feita em 8 grandes áreas para fins de orientação, a distribuição dos assuntos nas provas foi desigual. Houve uma grande concentração de conteúdos relacionados aos itens 1, 6 e 7,
perfazendo cerca de 78% dos conteúdos requisitados, enquanto que a soma da frequência dos demais conteúdos, itens 2, 3, 4, 5 e 8, foi em torno de 22%. É necessário lembrar que, muito embora haja uma maior frequência de algumas áreas em detrimento de outras, é importante que haja uma boa compreensão de todas as áreas da biologia para que seja possível um resultado satisfatório na prova. Algumas áreas, como ciências ambientais e qualidade de vida das populações humanas, podem ser cobradas em outras disciplinas, como geografia. A seguir, comenta-se cada um dos itens. Item 1. Moléculas, células, tecidos e biologia molecular. Esse item abrange conteúdos como tipos de células, membrana plasmática e organelas celulares, fisiologia celular, ciclo celular e divisão celulares, metabolismo energético, fotossíntese, quimiossíntese, respiração celular, biologia molecular e citogenética e biotecnologia. Foi uma área muito cobrada nas edições anteriores, representando cerca de 21,37% de todo o conteúdo requerido. Vale a pena dar uma atenção especial aos temas mais solicitados, que foram membrana plasmática e transporte através da membrana, fisiologia celular, biologia molecular e biotecnologia. Item 2. Genética clássica e variações. Esse assunto engloba todas as áreas da genética clássica, as leis de Mendel e suas extensões, variações, probabilidade em genética, polialelia, codominância, alelos letais, sistemas sanguíneos, herança quantitativa, interações gênicas, mapas gênicos, genes ligados, o linkage, heranças relacionadas ao sexo, genética de populações, síndromes genéticas, entre outros. Assunto pouco cobrado. Essa área representa cerca de 4,91% dos conteúdos. Embora seja uma área pouco frequente, os conteúdos solicitados estão entre os considerados de maior dificuldade pelos alunos, como heranças relacionadas ao sexo, genes ligados e genética de populações. Esses temas também, além de serem classificados como difíceis, requerem uma boa noção de genética como um todo para o bom desenvolvimento. Item 3. Organização dos seres vivos. Essa área abrange os seguintes conteúdos: níveis de organização dos seres vivos, sistemática e características gerais dos grandes grupos dos seres vivos, vírus, reino Monera, reino protista e reino fungi. Foi um item pouco cobrado na prova, representando cerca de 1,97% dos conteúdos, com apenas 2 questões nas últimas 6 edições. As 2 questões representadas desse item versaram sobre a sistemática e características gerais dos grandes grupos dos seres vivos. Vale lembrar que, embora tenha sido pouco cobrado, esse assunto é muito importante para o entendimento da biologia como um todo. Item 4. Botânica. Esse item engloba os seguintes assuntos relacionados às plantas: filogenia e ciclos de vida, morfologia vegetal, órgãos e tecidos e fisiologia vegetal, representando cerca de 7,74% dos assuntos pedidos no Enem. Foi abordado por pelo menos uma questão por edição, com exceção do ano de 2015. O principal assunto cobrado foi a fisiologia vegetal, aparecendo com uma frequência de questões sobre fotossíntese, que se relaciona com o tema metabolismo energético do item 1. Item 5. Zoologia. Essa área é indicada ao estudo dos animais e foi composta pelos seguintes conteúdos: filogenia e diversidade animal, ciclos de vida,
tecidos animais, anatomia e fisiologia animal, representando cerca de 5,72% dos conteúdos cobrados na prova. Esse item contou com pelo menos uma questão por ano, com exceção dos anos de 2017 e 2020. O principal assunto abordado foi a filogenia e diversidade dos animais. Vale lembrar que alguns grupos de animais podem ser de interesse para a saúde humana, como é o caso das verminoses. Então, quando o assunto é saúde humana e sua relação com grupos de animais, a atenção deve ser redobrada. Item 6. Morfofisiologia humana e saúde. Essa área compreende o estudo da forma e do funcionamento do corpo humano e de questões relacionadas à saúde. Foi uma das áreas mais cobradas no exame, representando cerca de 27,21% dos conteúdos. Entre os itens mais pedidos está a fisiologia do corpo humano e muitas questões estiveram relacionadas ao entendimento do funcionamento do sentido da visão. Outro tema muito importante e solicitado foi o da saúde humana, relacionando-se a conteúdos sobre doenças infecciosas. Assim, vale a pena dar uma atenção especial às doenças que acometem as populações humanas, principalmente aquelas que são infecciosas e estão relacionadas ao acesso básico aos serviços de saúde e saneamento. É importante lembrar que as perguntas sobre saneamento estão sempre presentes na disciplina de Geografia e podem ser o tema da redação, dada a importância desse conteúdo. Item 7. Ecologia e Meio Ambiente. Essa área contou com uma média de 29,01% dos conteúdos e foi a mais pedida dentro da disciplina de Biologia. É um tópico que abrange vários conteúdos que interagem entre si, como populações, comunidades, ecossistemas, fluxo de energia na natureza, cadeias, teias e pirâmides alimentares, biogeografia, problemas ambientais, conservação e recuperação ambiental. Entre as áreas mais pedidas neste item estão os ciclos biogeoquímicos e as questões relacionadas aos problemas e conservação ambiental. Novamente, aqui expõe-se itens que têm íntima associação com a disciplina de Geografia e que podem ser solicitados também nessa matéria, além de também serem temas candidatos à redação. Por tudo isso, é importante dar uma atenção especial para essa matéria. Item 8. Origem da vida e evolução. Esse item, que contou com cerca de 1,96% dos conteúdos pedidos nos exames, engloba os seguintes assuntos: teorias sobre a origem da vida, evolução e suas evidências, especiação e seleção artificial. Foi um assunto pouco cobrado no Enem nas últimas 6 edições. E sempre que apareceu, abordou o tema da evolução e suas evidências e a especiação. Embora tenha sido um assunto pouco solicitado, vale lembrar que o entendimento da evolução biológica é muito importante para a compreensão de toda a biologia em si. Considerações dos alunos em relação às questões analisadas. Olá, nós nos chamamos Emerson, Mariane e Yasmin e somos alunos do ensino médio do IFPA Campus Conceição do Araguaia. Analisando as questões de biologia das edições passadas do Enem, chegamos à conclusão que os níveis de dificuldade das questões são regulares. Percebemos que, para a melhor compreensão das questões, há necessidade de uma boa interpretação de texto. Os maiores impasses encontrados nas resoluções das perguntas foram os conteúdos relacionados aos problemas sociais e as questões relacionadas à genética, que
que requerem mais tempo de estudo. Em algumas situações, os gráficos auxiliam no entendimento, ajudando a ter um melhor desenvolvimento e soluções. No entanto, há outras em que há a necessidade de um maior conhecimento prévio. As figuras presentes nas questões ajudam, pois facilitam a compreensão das perguntas. Então vale a pena analisar essas figuras com calma. Já as questões que apresentam um texto maior parecem testar algumas habilidades, tais como a capacidade de compreensão, memória e atenção. Assim, aconselhamos a ler a pergunta primeiro e só depois passar para o texto, pois assim é possível ler sabendo o que é o problema que está sendo solicitado. As questões apresentam também conteúdos de outras matérias, como matemática, física, história, química e geografia, o que pode auxiliar na facilidade de entendimento, otimizando os resultados. Além disso, elas colaboram para a aquisição de conhecimentos adicionais. As resoluções estão dentro de uma realidade dos conteúdos abrangentes da disciplina de biologia que estudamos durante o ensino médio. O conhecimento de mundo é algo essencial para um bom desenvolvimento e destacamos também a análise e a leitura, já que isso nos auxiliou bastante nos desenvolvimentos das questões. Ademais, desejamos a todos ótimos estudos. Recomendações ao estudo da prova. É muito importante contextualizar os conhecimentos adquiridos na disciplina de biologia do ensino médio e suas relações com o mundo. Assim, aconselhamos que estejam conectados a canais de ensino médio e divulgação científica. Seguem algumas indicações. Nossa página no Facebook, www.facebook.com/Manual Enem e FPA-CDA. Aulas para o Enem, vestibulares gratuitos, Carecas do Saber, cursinho online gratuito, Enem gratuito, no site cursoenemgratuito.com, dentre outros sites e páginas que você encontrará neste Manual Enem. Fica a dica. Bem, chegamos ao final deste capítulo. Espero que essas informações tenham contribuído com a sua aprendizagem. Para mais informações, assista os outros vídeos desta coletânea e faça o download deste Manual Enem clicando no link na descrição deste vídeo. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até mais!